A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Evangelista Lenilson, mais uma vez aqui para comentar mais uma das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. E nesta feita nós iremos comentar sobre a lição de número 8, que tem por tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. É uma lição maravilhosa. Lição essa que tem como palavra-chave revelar. Essa é a palavra-chave. Revelar. Uma lição que está dividida em 3 tópicos, com seus subtópicos, e cada tópico mais enriquecedor do que o outro. Então, para nós fundamentarmos a nossa leitura, a nossa lição, o nosso estudo, nós iremos ler a palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 9, e Lucas capítulo 1, do versículo do 1 ao 4. É uma lição completa, é uma lição autoexplicativa, tem um plano de aula completo. Então nosso comentário será breve, mas quero deixar aqui meu apreço, meu respeito, meu carinho por esse trabalho maravilhoso. Tá bom? Deuteronômio capítulo 6 está escrito assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A segunda leitura é Lucas capítulo 1, do versículo do 1 ao 4. Versículo 1 diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Vamos lá? Então vamos adentrar na nossa lição, com base nesse texto bíblico. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina, que integram o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Vamos lá? Então, vamos ver o que é que qual é essa relação e, dentro da medida do possível, fazer alguns comentários, ok? O primeiro tópico da nossa lição é o Pentateuco, a lei de Deus. Pentateuco, a lei de Deus. Vamos lá? Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos. Penta quer dizer 5, viu? E teucos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, Êxodo 24, 12, Mateus 5, 17, a lei de Moisés, Josué 8, 31 e 32, Atos 13, 39, lei de Deus, Neemias 8, 8, Romanos 7, 22, a lei do Senhor, Neemias 10, 29 e Lucas 2, 22 e 23. A grandeza da lei, ponto de número 2. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Vamos lá? Morais, que possui validade permanente para todos os povos. B.
cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus, e civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Como cidadão. Vamos lá. Deus, irmãos, ele entregou a lei ao povo de Israel ali no Monte Sinai, quando eles ainda nem eram nação. Se tornou nação, na verdade, ali no Monte Sinai. Antes do Monte Sinai, antes da promulgação da lei, eles eram os hebreus que eram escravos no Egito. Para toda nação, para ser uma nação, ela precisa ter leis bem definidas. Toda nação, para ser uma nação, ela precisa ter um território definido. Toda nação, para ser uma nação, tem que ter um sistema de governo bem definido. Então, o povo sai do Egito, vem até o Monte Sinai, e no Monte Sinai é promulgada a lei, e eles estão com um sistema de governo, e as leis, ela tinha vários aspectos. Ela tinha o aspecto, como está escrito aqui, os aspectos morais, a moral da lei, a intenção da lei, o que a lei queria, esperava dos homens. Ela tinha o aspecto, podendo assim dizer, ela tinha os aspectos religioso, cerimoniais, que regia a forma de culto que o povo de Israel tinha que ter, a maneira como proceder, como adorar a Deus, porque Deus ele é detalhista, então ele cobra. E tinha também na lei os aspectos civis da lei, que era a maneira que Deus queria e desejava e esperava dos israelitas, daquele povo que era escravo e agora se torna nação de Israel, como eles iriam se portar de forma social no seu convívio social. Haja vista que é um desafio para todo cristão, né, se relacionar socialmente, para todo ser humano. Mas Deus tem a sua direção, e na direção de Deus todas as coisas dão certo. As leis, ela trabalha assim em dois sentidos, podendo dizer, do sentido vertical, onde Deus trata diretamente com o homem, onde Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e vai falando só de Deus para o homem e do homem para Deus. Do quinto mandamento em diante, ali do Êxodo 20, nós iremos perceber o seguinte, que ele traz uma lei que é para o relacionamento social do indivíduo, do homem com o homem, do homem para com o homem. E o primeiro mandamento vocês percebem que é dentro da própria casa, né? Onde Deus ele fala que o homem honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Né? Primeiro mandamento com promessa, disse Paulo. Então vamos lá. Uma nação para ser nação tem que ter o território. Uma nação para ser nação precisa ter lei. Uma nação para ser nação precisa ter o seu governo. E para isso Deus entrega a lei para orientar o povo sobre esses aspectos. Não é isso? Vamos lá. A lei espiritual, a lei é espiritual, contudo enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano de redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Terceiro ponto, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, ou seja, passageira. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, e assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo, Gálatas 3:24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra da lei de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei, inaugurou a dispensação da graça, Efésios 3:2, Hebreus 4:15. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, Romanos 6:14. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, 1 João 3:6. Olha que maravilha, irmãos. A lei aponta para o pecado, mostrando a necessidade de salvação da graça. Em Tito 2 nós iremos ver, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
E não é apenas a um grupo seleto, não é apenas um grupinho de pessoas, para uma nação, não. É claro, obviamente, o interesse de Deus era que primeiro fosse a nação de Israel, mas a nação de Israel rejeitou. Aí você vê que deixou margem para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi dado-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então a graça de Deus, a lei mostra o pecado e a graça vem salvar o homem do pecado. Então é o seguinte, a lei esboça o plano da redenção em Cristo, pelos méritos da cruz de Cristo. Fomos resgatados da maldição da lei. Vamos então para o ponto de número 2, o tópico de número 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Vamos lá? Ponto de número 1, o conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 15, 7, 20 e 24. Seus autores são chamados de evangelista, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Nós devemos atentar para um detalhe muito importante quando nós falamos de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos compreendem Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados sinóticos? Eles são chamados sinóticos porque eles trazem narrativas semelhantes. Então, vocês vão nós encontramos nos evangelhos histórias que Mateus falou, Lucas falou a mesma coisa e o Marcos também. Porém, qual é a diferença? A diferença está em alguns detalhes. Por que esses detalhes? Porque esses escritores, esses evangelistas estavam falando para pessoas diferentes. Eles não estavam falando para o mesmo povo, não estavam falando, talvez, no mesmo momento, mas, por exemplo, Mateus está falando para os judeus, está mostrando o cumprimento da lei, Jesus, o cumprimento da lei para os judeus. O Marcos, ele está falando de Jesus para os romanos, ele está falando para os estrangeiros, para os novos convertidos. Já o Lucas ele tem uma característica peculiar, porque o Lucas ele era um doutor, ele não andou com Cristo, mas ele foi aquele tipo de pessoa que ele era um exímio estudante, ele era um investigador. E você vê quando ele fala ali para Teófilo, ele disse, excelentíssimo Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo, para que o Teófilo fique firme, não é isso? Para que o Teófilo fique firme no que ele já sabia, para que conheçais a certeza das coisas que já estáis informado. Teófilo já tinha conhecimento, já estava informado, e Paulo vem autenticar, dar a certeza. Paulo, ele era um médico, foi discípulo de Paulo, ajudou Paulo em viagens missionárias e se tornou um grande escritor, examinador e investigador dos fatos. Podemos até chamar de um historiador. O Lucas, ele também escreve o livro de Atos, que é um livro histórico da igreja, e assim é um livro também digno de toda aceitação, porque trata dos fatos da história de Jesus, da vida de Jesus. Vamos lá. A mensagem do reino de Deus, ponto de número 2. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e a sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. O evangelho indica que
as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o Filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a convenção dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Então percebe que a ênfase da mensagem era exatamente o reino de Deus. O reino de Deus. João Batista ele inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Evangelho de Marcos, quando inicia, dá aquela guinada no ministério de Jesus, Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Lucas começa com a narrativa de exame da genealogia, tal, mas também, quando guina no ministério de Cristo, quando inicia, Jesus também fala: arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, a ênfase da mensagem dos evangelhos é o reino de Deus. E que mensagem é essa? Ponto de número 3. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. João esclarece que ele veio salvar o mundo. João 4:42. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina, pelos méritos de Cristo. João 3,16. Os elementos dessa salvação incluem fé, sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e o novo nascimento. João 3, do 3 ao 15. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, deixa eu enfatizar aqui para você. Eu sei que o tempo está correndo e eu queria terminar um vídeo em um tempo mais curto, né, para que não fique tão pesado. Vamos lá, mas a mensagem da salvação. A mensagem da salvação de Cristo é uma mensagem as boas novas, que traz resultados positivos para a vida do homem, não é isso? E a vontade de Jesus também. O reino de Deus que traz benefício ao homem. Inclusive o próprio Jesus, através do ensino da oração, ele diz na oração: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E dentro da oração ele diz: venha a nós o teu reino. Então é a vontade de Deus. Nas nossas orações não devemos pedir e nem deixar de invocar o reino de Deus. E os elementos dessa salvação incluem, esses elementos é uma responsabilidade pessoal nossa. Os elementos, quando nós ouvimos a mensagem de Deus, é importante que nós venhamos tomar um posicionamento diante da mensagem. E os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Jesus. Se não permitir que a fé permeie os nossos corações, não manifestar essa fé no sacrifício de Jesus, nós ficaremos excluídos. Claro que sim. Os elementos, então, dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos nossos pecados e o novo nascimento. Veja só, fé no sacrifício, arrependimento de pecado e o novo nascimento. O novo nascimento. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 19, nós iremos ver a história de Zaqueu. Zaqueu, ele recebe Jesus em sua casa, permite a mensagem em seu coração e é uma demonstração de um homem arrependido, uma pessoa que era tido como defraudador, que extorquia os seus contemporâneos, pois ele era o cobrador de imposto, era desleal, mau caráter, e ele, após ter um encontro com Jesus, ele diz uma coisa interessante, ele chama Jesus e fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha aí, que transformação, pois o Evangelho de Cristo, no coração que crê no sacrifício, que se arrepende dos seus pecados e que aceita o novo nascimento, produz a transformação no coração do homem, tá bom? Então, nós encerramos aqui o segundo tópico, mas deixa eu falar, os evangelhos são boas novas que proclamam o reino de Deus, a mensagem de salvação em Jesus. E vamos partir para o terceiro
para o terceiro tópico? Vamos lá. E o terceiro tópico da nossa lição, nós iremos tratar de uma mensagem transformadora. É praticamente impossível o homem ter um encontro com Jesus e não ter uma vida transformada, sim ou não? Isso. Uma vez que a palavra de Deus acha guarita dentro do coração do homem, ele tem sua vida transformada. Nós temos N relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mudadas, através da palavra de Deus. Vamos lá. A transformação de caráter. Vamos lá. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar. Cada uma tem o seu caráter. Por isso que alguém diz, fulano é um mau caráter, Zaqueu era um mau caráter. É isso ou não é? Era um mau caráter. Mas ele teve a sua vida transformada. O fulano tem um bom caráter, o cicrano esse camarada tem um caráter ilibado, é uma ótima pessoa, não tem nenhuma, não tem engano na vida desse camarada. Na lei e o decálogo, os 10 mandamentos, apresentam as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Êxodo 20, versículo 1. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos de Marcos 10, 19, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Lucas 18, 18, 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus, Mateus 5,48. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter de Cristo. Então, desde o primeiro momento da lei, lá no Êxodo, capítulo de número 20, Deus trata com o homem da seguinte maneira. Ele dá os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos, lá no livro de Êxodo, você vai ver. Deus, ele instrui o homem como se relacionar com o homem. As leis cerimoniais, onde o homem trata com o homem e como Deus trata com o homem. O que Deus exigia nos seus cultos, nos seus relacionamentos. Nós já falamos sobre isso, especificamente ali no livro de Levítico. Já os 5, após o 5º mandamento, a lei agora ela se volta para os relacionamentos pessoais, no contexto social. Por exemplo, começa pelo lar. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. E Paulo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa. Percebe o que eu estou querendo transmitir para vocês aqui? A lei de Deus é para que o homem tenha um relacionamento direto com Deus, com o Pai, né? Como se relacionar, e depois o relacionamento do homem para com o homem, e iniciando a partir do contexto familiar. E ali vai, né? Quando Deus diz não roubarás, não matarás, não adulterarás, você vai roubar quem? Você vai matar quem? Você vai adulterar quem? Se não for o seu semelhante. Mas Deus, ele proíbe isso, proíbe e não aceita. Ele tem punições para quem não obedecer esses mandamentos. Vamos lá. Então, mais uma vez eu preciso falar que o Lucas, no capítulo 19, no versículo 8, ele deixa um exemplo claro de alguém que se arrependeu através da palavra que entrou em sua vida, em sua casa, em seu coração. Através da crença que ele teve em Cristo, do arrependimento dentro do seu coração, né, e do novo nascimento que ele se submeteu, certamente. Vamos lá. E o segundo ponto diz assim, a restauração da família. Gente, a palavra de Deus restaura a família. A palavra de Deus levanta a família. Deixa eu correr aqui, senão eu não vou conseguir terminar em um tempo hábil. Vamos lá. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 4, 24, versículo de 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24 e Mateus 19, 4, 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. As exceções são justificadas em casos de morte. Romanos 7, 2. Infidelidade conjugal, Mateus 5,32, e deserção
do lar pelo descrente, em 1 Coríntios 7,15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Meus irmãos, escute o que eu vou falar aqui. Isso é muito importante, de extrema importância. De extrema importância. Deus fez o casamento, constituiu o casamento para ser indissolúvel. Mas alguém interpela Jesus e pergunta: e por que Moisés permitiu? Jesus diz: por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não foi assim. E o que foi que Deus estabeleceu no princípio? Né? Deus fez o homem e a mulher, e o que uniu Deus não separa o homem. Deus foi quem constituiu. E o homem, por causa da dureza, aí Moisés não segurou a batata sozinho, né? Permitiu. Então você percebe que Jesus aqui ele está pegando pesado, seguro, que não apoia. E o casamento ele é indissolúvel, exceto em alguns casos. Por exemplo, em caso de infidelidade. No caso de infidelidade comprovada e que a pessoa queira, né? Aí é óbvio que a traição é algo que abre margem para essa situação. Então, a pessoa tem essa liberdade quando tem essa margem. No caso da infidelidade conjugal, tanto do homem quanto da mulher. O outro caso que abre margem para a dissolução do casamento é o abandono, a deserção. Ou seja, o marido crente casou, um casal, o marido é crente, ele se converte ao evangelho e a sua esposa ou sua companheira não quer conviver com aquela pessoa que agora é um servo de Deus. Então ela escolhe ir para a sua vida. Então o crente vai ficar debaixo desse jugo? Claro que não, né? E vice-versa. Assim também é a mulher. Se converte ao evangelho e o marido não aceita mais viver com aquela mulher só porque ela se tornou cristã. Então ele decide ir embora. Essa mulher vai impedir que esse homem vá embora? Claro que não. Então tem essas duas margens. Mas mesmo com essas margens, é importante destacar, esclarecer. Olha o que eu estou te falando, é importante esclarecer que ainda existe dois caminhos. O primeiro caminho é o amor. É importante destacar e medir muito bem isso. Se vai valer a pena, se vai ser bom para vocês a separação, né, a dissolução do casamento. Então, se tem amor, vale a pena. E se tem o perdão, que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Então, o perdão e o amor ainda é as melhores vias de regra. Tá bom, meus irmãos? Deus ele trabalha para nos orientar, cuidar de nós. Vamos lá, a regeneração. Então, nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve o pensamento, palavras, obras. O Senhor ensinou que todo o sistema mosaico da lei, os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e a amar o próximo. Mateus 22:37. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar a mensagem às nações. Mateus 28,19. Assim sendo, a igreja fiel, guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem, meu irmão, foi um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, e você quer compartilhar com alguém, vai aí, divulgue, deixe o seu comentário e seja um canal de bênção para alguém, tá bom? Também me ajude a divulgar o vídeo. Eu quero desejar para você um ótimo final de semana, uma boa aula, e Deus abençoe a sua vida grandemente com as ricas bênçãos espirituais, materiais, para que você viva o melhor de Deus, tá bom? Deus abençoe a tua vida muitíssimo!